Como jornalista investigativo, minha carreira estava em um ponto baixo. Depois de algumas matérias fracassadas e de ter sido ignorado pela maioria dos editores, eu precisava de uma história que me redimisse. Quando ouvi falar de uma cidade abandonada há mais de 50 anos, chamada Serra Dourada, no interior de Minas Gerais, algo despertou dentro de mim. A ideia de desenterrar um mistério tão antigo e inexplicável parecia ser a oportunidade perfeita para revitalizar minha carreira. Na manhã em que cheguei à cidade, uma sensação inquietante tomou conta de mim. O céu estava nublado, como se as nuvens tivessem se acumulado ali há décadas e se recusassem a se mover. O vento uivava entre as ruínas das casas de pedra, criando um lamento quase humano. As ruas estavam cobertas por uma densa camada de ervas daninhas que pareciam ter crescido sem controle, engolindo as calçadas e os caminhos. A sensação de que o tempo havia parado era opressiva. Cada passo que eu dava ecoava como se a cidade estivesse tentando absorver o som, engolindo-o em um silêncio sepulcral. A cidade estava completamente deserta. Não havia sinal de vida humana ou animal. A ausência de qualquer forma de vida tornava o ambiente ainda mais perturbador. O vento sussurrava nas ruas vazias, carregando uma sensação de abandono absoluto. As casas, embora ainda de pé, estavam em ruínas. Janelas quebradas e portas caídas davam uma sensação de desolação, como se a cidade tivesse sido deixada às pressas. A princípio, eu estava animado com a ideia de explorar esse mistério. O que poderia ter acontecido em Serra Dourada para que ela fosse abandonada tão repentinamente? Havia rumores sobre algo sinistro, mas eu os desconsiderava como boatos. No entanto, assim que comecei a explorar as ruas, uma sensação estranha começou a se instalar em mim. Era como se algo invisível estivesse observando cada movimento meu, esperando que eu descobrisse algo que não deveria. A motivação que me levava a explorar essa cidade era a chance de resgatar minha carreira e minha paixão pelo jornalismo. No entanto, o que eu não esperava era a sensação crescente de que havia uma força oculta que não queria ser descoberta. Cada ruína que eu investigava parecia ter um segredo próprio, como se o silêncio e a escuridão fossem guardiões de algo muito mais sombrio. A cidade, com seu silêncio opressivo e seus segredos não revelados, estava começando a me deixar inquieto, e eu sentia que talvez estivesse prestes a descobrir algo que era melhor deixar enterrado. Quando comecei a fazer perguntas em vilarejos próximos à Serra Dourada, fui recebido com olhares de desconfiança. Os moradores, embora relutantes em falar, deixaram claro que a cidade era um lugar que o tempo havia esquecido. Sussurros sobre desaparecimentos inexplicáveis e mistérios não resolvidos pairavam no ar como uma neblina pesada. Um velho de rosto enrugado e olhos cansados me disse que a cidade estava presa em uma maldição antiga. Segundo ele, os habitantes tinham desaparecido da noite para o dia, como se tivessem sido engolidos pela própria terra. O velho mencionou um sino que, segundo ele, toca à meia-noite, mesmo sem ninguém para tocá-lo, e que isso era um mau presságio. O ceticismo foi o que me manteve em movimento. A ciência e a lógica eram a minha âncora, e eu estava determinado a não deixar que histórias assustadoras me desviassem do meu objetivo. Ignorando as advertências, decidi seguir em frente. A curiosidade e a necessidade de provar que aqueles contos eram apenas superstições me empurraram para a cidade. Naquela mesma noite, enquanto montava meu acampamento próximo ao centro da cidade, algo começou a se manifestar. O vento uivava com uma força incomum, e o frio penetrante parecia chegar do fundo da terra. Enquanto ajustava minha barraca, um som distante começou a se fazer ouvir, um sino abafado que soava como um lamento. Eu olhei ao redor, tentando localizar a origem do som, mas não havia nada visível. Minha mente tentou desconsiderar o som, convencendo-me de que era apenas a imaginação alimentada pelo ambiente sombrio. Mesmo com o vento cortante e o frio que parecia ser mais intenso do que o normal, decidi continuar. Eu não podia deixar que uma lenda me impedisse de cumprir minha missão. No entanto, a sensação de desconforto persistia. Cada som que o vento trazia parecia mais ameaçador, e a escuridão ao redor parecia mais profunda. No fundo, uma parte de mim começava a se perguntar se estava cometendo um erro grave. Mas, obstinado e determinado, preparei-me para explorar mais a fundo no dia seguinte, ignorando os avisos e a sensação crescente de que algo estava profundamente errado.
No dia seguinte, comecei a explorar as ruas vazias de Serra Dourada com uma sensação crescente de desconforto. A cidade estava deserta, como se todos os seus habitantes tivessem desaparecido ao mesmo tempo. As casas de pedra, cobertas de musgo e ervas daninhas, pareciam me observar com seus olhos vazios. O céu nublado e o vento constante só contribuíam para o clima opressivo que envolvia o lugar. Resolvi investigar um casarão antigo no topo de uma colina. A estrutura, com seus telhados caídos e janelas quebradas, tinha um ar de decadência que não ajudava a aliviar minha crescente inquietação. Entrei no casarão e encontrei uma escada escondida sob um tapete empoeirado. A escada descia para uma sala subterrânea, que parecia um tipo de mausoléu. Quando finalmente pisei na sala, o ambiente era gélido e a escuridão parecia se prender às paredes. O que me chamou a atenção foram as estátuas de pedra dispostas ao longo das paredes. À primeira vista, pareciam apenas figuras humanas comuns, mas, ao observá-las mais de perto, percebi algo perturbador. Os rostos esculpidos estavam distorcidos em expressões de agonia e terror, como se cada estátua fosse uma captura congelada de sofrimento. A sensação de desconforto se intensificou quando notei marcas profundas nas paredes, como se algo ou alguém tivesse tentado desesperadamente escapar de dentro do mausoléu. O chão estava coberto de símbolos antigos, cujos significados eu não reconhecia. Havia uma sensação de poder e malignidade emanando desses símbolos, e eles pareciam brilhar de maneira estranha à luz da minha lanterna. Enquanto examinava as estátuas e os símbolos, comecei a ouvir passos arrastados e vozes indistintas ecoando ao redor. A cada passo que eu dava, o som parecia se intensificar, como se algo estivesse se aproximando de mim. Voltei-me várias vezes, procurando pela fonte dos sons, mas não encontrei ninguém. A sensação de estar sendo observado cresceu exponencialmente, e o ambiente ao meu redor parecia se fechar lentamente. Mesmo com o medo crescendo a cada minuto, eu me recusei a deixar o local sem respostas. O sentimento de que algo estava ali, apenas esperando para se revelar, era quase insuportável. Eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo em Serra Dourada, mesmo que isso significasse enfrentar o terror que parecia estar se manifestando de maneiras cada vez mais ameaçadoras. A noite chegou e, exausto, decidi voltar ao meu acampamento. A escuridão estava tomando conta de Serra Dourada e o céu nublado parecia pressionar sobre a cidade, criando um manto de sombras opressivo. No entanto, assim que comecei a caminhar de volta, percebi algo perturbador. As ruas que eu havia percorrido algumas horas antes estavam completamente diferentes. Cada vez que eu tomava um novo caminho, acabava de volta ao centro da cidade. O medo começou a tomar conta de mim. As ruas, que antes pareciam desertas, agora estavam distorcidas, com edifícios que pareciam crescer e se encolher de maneira grotesca. As estátuas que eu havia visto anteriormente no casarão agora estavam espalhadas pela cidade, mas em posições diferentes. Seus rostos, que eu já conhecia, pareciam ter adquirido novas expressões de agonia. Enquanto caminhava, as sombras nas paredes das casas pareciam ganhar vida própria. Formavam silhuetas humanas que se arrastavam em minha direção, contorcendo-se de forma desconcertante. Os sussurros que eu havia ouvido antes evoluíram para gritos angustiantes e desesperados. Era como se a própria cidade estivesse se manifestando contra mim, me impedindo de escapar. A sensação de pânico aumentou conforme eu tentava encontrar uma saída. Eu me via cada vez mais perdido, com a cidade se transformando em um labirinto inescapável. A cada esquina, os gritos e sussurros se tornavam mais altos e mais próximos. Tentando manter a calma, procurei desesperadamente uma rota de fuga, mas tudo parecia se torcer contra mim. Finalmente, fui atraído de volta ao mausoléu. A entrada, que antes parecia uma abertura fria e escura, agora estava iluminada por uma luz espectral, como se estivesse esperando por mim. As estátuas que eu havia visto antes estavam lá novamente, mas com uma diferença assustadora, e pareciam ter vida própria. Seus rostos contorcidos estavam mais expressivos do que nunca, e seus olhos, fixos em mim, brilhavam com uma luz sinistra. As vozes que eu havia ouvido se tornaram gritos desesperados e incoerentes, ecoando pelo salão. Aterrorizado, percebi que as estátuas não eram apenas pedras esculpidas, mas as almas petrificadas dos antigos moradores de Serra Dourada.
Presos em um ciclo interminável de sofrimento, eles estavam condenados a vagar eternamente, em busca de novas almas para se juntar a eles. A verdade horrível se abateu sobre mim e eu não estava mais apenas investigando uma cidade abandonada. Eu estava prestes a me tornar parte de sua maldição eterna. A cada grito e súplica, eu sentia que minha própria liberdade estava se esvaindo. O mausoléu parecia se fechar ao meu redor, e a última coisa que eu ouvi foi o grito angustiante das almas, clamando pela minha presença eterna entre elas. O desespero tomou conta de mim enquanto eu corria pelas ruas desertas de Serra Dourada, tentando desesperadamente encontrar uma saída. A cidade, que antes parecia uma prisão de pedra, agora se transformava em um labirinto implacável. Cada caminho que eu tomava estava bloqueado por paredes de pedra que pareciam se erguer do nada, como se a própria cidade estivesse se fechando ao meu redor. O sino, que até então eu havia escutado apenas como um som distante e abafado, agora soava com uma intensidade ensurdecedora, reverberando através das ruas vazias. O som era quase insuportável, e eu sentia uma pressão esmagadora em minha cabeça, como se a cidade estivesse tentando quebrar minha mente com seu som incessante. A cada passo, o peso da desesperança parecia aumentar, tornando o ambiente ainda mais claustrofóbico e opressivo. Meu coração batia acelerado, e eu estava à beira do colapso. Finalmente, em um momento de clareza fragmentada, eu avistei um caminho estreito que parecia levar para fora da cidade. Era uma pequena abertura, quase como um túnel na parede de pedra. Com uma última explosão de força, corri para essa saída, acreditando que talvez, finalmente, pudesse escapar daquele pesadelo. Quando emergi na clareira fora da cidade, o céu estava visivelmente mais claro e eu experimentei um breve sentimento de alívio, como se tivesse realmente escapado. Mas ao olhar para minhas próprias mãos, meu alívio virou terror absoluto. Minha pele começava a endurecer, transformando-se em uma substância dura e fria, semelhante à pedra. Era um processo agonizante e irreversível. Desesperado, eu tentei correr em direção à vila vizinha, mas a cada passo que dava, sentia meu corpo se tornar mais pesado e rígido. Minhas pernas se arrastavam com dificuldade, e eu mal conseguia me mover. O medo e a dor se misturavam em uma sensação insuportável. Minha visão começava a se turvar, e eu caí de joelhos, incapaz de continuar. O desespero se transformou em resignação quando percebi que não havia mais nada a fazer. Eu estava condenado a se tornar uma estátua, uma das muitas almas petrificadas que eu havia visto antes. A maldição da cidade finalmente se apoderava de mim, e eu me tornava parte do mesmo ciclo eterno que aqueles que tinham sofrido antes de mim. Enquanto o sol se punha, a cidade de Serra Dourada retornava ao seu silêncio sinistro, aguardando pacientemente o próximo visitante imprudente que ousasse cruzar suas fronteiras. A verdade sobre o que havia acontecido ali permanecia enterrada junto com os que haviam perecido, e o ciclo de terror e maldição continuava, sem fim à vista.